cada vez mais em nossas vidas, não só nesse momento, mas todos os dias, que possamos sair com essa palavra de força, de determinação, para que eu quero algo novo para a minha vida. Então vamos rezar por ele, colocando ele na presença da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nos assentando e dizendo: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, os dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós estávamos orando com aquela palavra, em que um homem com uma doença incurável, porque para você entender o que é a lepra, nos nossos dias a lepra tem cura. Há um tempo atrás ela tinha controle, há uns 20, 25 anos atrás, lepra não tinha cura, gente. A lepra é também conhecida nos nossos tempos como hanseníase, ou mal de Hansen, não é? Ela, há 20, 25 anos atrás, ela não tinha cura, ela tinha controle. Então a pessoa descobriu umas manchas, uma certa insensibilidade, ela ia no médico, o médico dizia: você está com essa doença, você precisa tomar o remédio. Tomava o remédio, a partir daí ela não evoluía mais, se você tomasse o remédio. Agora ela tem cura. Mas há uns 100 anos atrás, mais um pouquinho, não, menos até, lepra não tinha cura. E quando uma pessoa estava leprosa, a carne ia apodrecendo no próprio corpo, porque ela ia se machucando, perdia sensibilidade. Pedaços de carne iam saindo do corpo dela. Então, para você ter ideia, tinha leproso que você olhava no braço dele e você via o osso, porque não tinha mais carne no lugar. Tinha buraco no rosto, pelo qual você enxergava os dentes do leproso pela bochecha. E quando um leproso era detectado, diagnosticado como tal, principalmente naquela época de Jesus, ele não podia viver na cidade com as pessoas. Ele era expulso para fora dos muros da cidade. Ele tinha que andar sujo, com as roupas rasgadas e com o cabelo assanhado. Ele não podia arrumar os cabelos. Ele tinha que andar com um sino, que esse sino tinha que balançar quando ele andasse, e se alguém se aproximasse, ele tinha que tocar o sino e gritar para a pessoa de longe, gritar: leproso. Então era uma vida de um excomungado. E além de tudo, as pessoas achavam que eles eram uns castigados, que eles viviam por pecados que tinham cometidos, e ninguém queria ter nenhum tipo de relacionamento com eles. Olha que situação era desse homem. E uma coisa era certa, todos sabiam: a lepra era incurável, a não ser que Deus interviesse. Então, quando esse homem ouve falar de Jesus, ele se aproxima do Senhor, coloca-se diante de Jesus, porque ele sabia que só Jesus podia dar a ele o que Deus era capaz de dar, porque ele tinha escutado falar de Jesus. Alguém foi lá e contou: tem um homem que anda pela cidade, pregando uma palavra nova, pregando uma boa notícia da salvação de Deus, e esse homem cura as pessoas. Então você imagina o que era esse leproso escutando: que paralítico foi curado, que cego voltou a enxergar, ou que começou a enxergar, que o homem de mão seca teve a sua mão curada na frente de todo mundo, e que até um morto foi ressuscitado. Um só não, né? A menina Talita Cumi, o filho da viúva de Naim, que já estava no caixão, estavam indo enterrar. Lázaro, que Jesus diz: Lázaro, vem para fora, não é? Quando esse homem escutou a respeito de Jesus, ele logo entendeu: aquele que é capaz de fazer um morto voltar à vida
pode curar a minha lepra. E quando esse leproso chegou diante de Jesus, ele caiu de joelhos aos pés do Senhor. Quando você cai de joelhos, por que na oração muitas vezes nós nos ajoelhamos? Porque ajoelhar-se quer dizer se render. Não é porque doem os joelhos. Antigamente, quando você rende antigamente não, hoje também. Quando você rende um inimigo, a polícia faz muito isso. Diz para a pessoa se ajoelhar e colocar as mãos atrás da cabeça, não é isso? Se ajoelha. Se ajoelha, as mãos onde eu posso ver, coloca a mão atrás da cabeça, porque ajoelhado você não tem equilíbrio e não tem meios para atacar uma pessoa. Ajoelhar-se diante de alguém quer dizer: eu me rendo a você, eu me coloco aos teus cuidados, eu estou à mercê do que você quiser fazer comigo. Prostrando-se diante de Jesus, esse leproso se rendeu a Deus. Ele depositou aos pés de Jesus a sua lepra. E a sua fé era tão grande que ele não escondeu a própria miséria. Ele expôs-se diante de Deus e dos homens. Porque veja, a gente esconde defeitinhos. Para que existe maquiagem? Conta aí as mulheres, conta. É para ficar mais bonita. Não, é para esconder defeito também. Tem gente que faz milagre com maquiagem, você já viu? Aumenta nariz, diminui nariz, aumenta olho, diminui olho, aumenta boca, diminui boca. Por isso que quem não sabe usar maquiagem não deveria mexer, porque fica horroroso. Que a pessoa querendo se enfeitar, às vezes ressalta aquilo que ela queria esconder, não é? Mas com a maquiagem você esconde uma manchinha, você tampa uma pintinha, você diminui uma verruga, não é assim? Por que a gente faz essas coisas? Porque a gente não quer que as pessoas nos vejam a partir dos nossos defeitos. Às vezes quem é muito baixinho põe um salto 15, não é só mulher não, tem homem que manda fazer uns tamancão, ficar mais alto, né? Aí se a pessoa está acima do peso, põe uma cinta, aperta, né? Vai descobrindo aí umas dicas, descobriu que listras verticais emagrecem, você sabia disso? Se você é mais fofinho, quer ficar magrinho, você põe umas listras verticais. Roupa listrada, sim. Porque se você puser roupa listrada assim, você... né? Você engorda, né? A pessoa é muito magrinha, ela quer ganhar um pouquinho mais de largura, põe as listras verticais. Ah, Márcio, eu sou muito baixinho, eu queria ficar mais comprida. Usa as roupas mais ou menos da mesma cor, a parte de cima e a parte de baixo, que alonga você. Aí você é muito baixinha, você põe a saia preta, camisa vermelha, fica parecendo um picolé mini saia. Lembra daquele de 2 sabores, né? Ó, gente, desculpa, mas tem que falar. Às vezes a pessoa adora bota, mas se é muito baixinho, você botar uma bota vai ficar igual o gato de botas. Não, então você não vai poder pôr uma bota, vai ter que colocar um saltinho alto, entende? A gente esconde algumas coisas que a gente não gostaria que as pessoas vissem, né? Se a gente está falando de qualidades que acompanham nossa característica física, imagine de defeito, de doença. Às vezes tem gente que está doente e não vem no encontro porque a ferida está aberta, porque a ferida cheira mal. Agora imagine um leproso que o corpo dele inteirinho estava aberto em feridas e ele estava podre, ele se escondia das pessoas, mas quando ele encontrou Jesus, ele se expôs diante de Deus e diante dos homens e disse: Senhor, se queres, pode purificar-me. São Mateus diz a expressão podes curar-me, mas São Marcos e São Lucas diz podes purificar-me, porque o corpo dele estava apodrecido. Então ele expôs-se diante de Deus. Porque quando nós cremos em Jesus de verdade, nós não nos escondemos mais dele. Nós inclusive nos arriscamos por causa dele.
Quando nós confiamos em Jesus de verdade, a gente aceita passar por dificuldades, por aflições, sabendo que Ele está conosco ao nosso lado. Nós subimos na cruz com Jesus, morrendo para tudo aquilo que não nos deixava viver. Porque ser de Deus é você morrer para aquilo que não te deixa viver. Você viver em adultério não está deixando você viver. A nossa libertação passa por a gente morrer por aquilo que não nos deixa viver. Mas Márcio, eu não tenho ninguém, essa pessoa é o meu consolo, eu sei que não é o meu marido, eu sei que não é a minha esposa, mas é a pessoa com quem eu me sinto bem. Você se sente consolado ali naquele momento, mas olha a miséria que está a sua vida, olha o que ela virou. Inclusive, como é que Deus vai pôr uma pessoa de verdade para ser um companheiro, uma companheira ao seu lado, se você ocupou o lugar com alguém que não é seu? Veja o que virou a sua vida desde que essa pessoa entrou. Fica uma vida envenenada, intoxicada, viciada. Você tem medo de sair com a pessoa não te assume. Todo lado que você vai é como se estivesse sendo espionado. Eu te pergunto, isso é vida? Você quer uma vida dessa para você? Não. Eu fico pensando a situação de uma pessoa que vive em adultério. Toca o telefone, o coração dela vai lá na garganta. Porque vai que a esposa atende, vai que o marido atende. Você perde a liberdade de andar pela rua e alguém te reconhecer e ver que a mulher que você está hoje não é a mesma que te viu no outro dia. E a amante é discreta no início, mas depois de um tempo começa a virar mulher. Ou começa a virar marido e começa a dizer, não quero que seja assim não, a gente tem que se encontrar para conversar, para a gente passear, para a gente sair. Imagina você, meu irmão, saindo para levar para jantar uma mulher que não é a sua. Imagina você saindo para um canto com um homem que não é o seu. Tem coragem de chamar isso de vida? A pessoa é escrava do álcool, é escrava da bebida. A bebida faz com ela o que quer. É escrava do cigarro, é escrava da maconha, é escrava da cocaína. A pessoa tem a cara de pau de dizer que maconha não vicia. Mentira, gente, mentira, entende? Isso é mentira de traficante para poder inserir a pessoa em vícios mais profundos. Aí vem alguém com essa desculpa, não, mas é que hoje usa também na medicina de forma terapêutica. Tem um monte de remédio que usa na medicina que você não deve ficar tomando todo dia e que vicia. Morfina também é remédio. E tem gente que está viciado, tendo que entrar para a clínica de recuperação para poder se libertar do uso da morfina. Então não é porque uma coisa está liberada para uso médico que seja boa para o uso cotidiano numa pessoa normal. E aí essas coisas vão entrando e vão matando a gente. Esse desejo de vingança, essa rebeldia, essa revolta por causa do passado que viveu. Quando nós conhecemos Jesus, nós aceitamos morrer para todas essas coisas, para que nós possamos viver com Ele. Nós morremos para tudo aquilo que não nos deixa viver. E tanto isso é verdade, que esse leproso, inteligentíssimo, ele era leproso, mas não era burro. Ele fez uma oração maravilhosa, cheia de fé, e ele escolheu a dedo as 3 partes desta oração. Porque você viu que é uma oração muito simples, mas ela tem 3 partes. Você lembra qual foi a oração que o leproso fez para Jesus? Vamos ver se você lembra. Como é que é? Senhor, se queres, podes curar-me. 3 partes. Qual é a primeira parte? Senhor. Qual é a segunda parte? Se queres. Qual é a terceira parte? Podes curar. Alguém pode pensar assim, nossa, mas era a necessidade que ele tinha. Mas foi escolhido a dedo. Porque quando ele disse Senhor, ele reconheceu Jesus como o único que poderia salvá-lo. Porque na Bíblia, a palavra Senhor não funciona como no português.
Tem aqui no encontro algumas senhoras que têm idade para ser minha avó. Então, com toda razão, eu devo chamá-las de senhora. É uma forma de respeito, é um trato carinhoso, né? Às vezes tem aqui alguém, também um homem numa idade semelhante, que não tem assim intimidade comigo, não tem tanta proximidade. A minha maneira de demonstrar respeito é chamá-lo de senhor. Só que na Bíblia não é assim não. Esse não era o nome usado para os velhos e para as idosas, não. A palavra senhor na Bíblia, do latim dominus, que dá origem à palavra domingo. Domingo e dominus vêm da mesma palavra. O que quer dizer domingo? Domingo quer dizer o dia do Senhor. E dominus quer dizer senhor. Olha outras palavras que a palavra dominus do latim deu origem em português. Domínio vem de dominus. Dono vem de dominus. Então quem é o Senhor? É aquele que tem o domínio. É aquele que é o dono. Não é? E do grego, essa palavra em grego é chamada Kyrios. O Kyrios em grego, o dominus em latim, na Bíblia, era atribuído somente a Deus. Somente Deus é o Senhor. Somente Deus é o Kyrios. Então quando esse leproso cai de joelhos aos pés de Jesus e diz, Senhor, ele está dizendo, tu és o Senhor, o escolhido de Deus, o Kyrios, tu tens o domínio, tu és o meu dono. Que coragem, hein? Vir um encontro como esse é fazer o que esse leproso fez. E se não faz, é como se não tivesse vindo. É estar no encontro só de corpo presente. Aí o corpo da pessoa está aqui, mas a alma está longe. Momento de oração, a cabeça divaga, vai em tudo enquanto é lugar, menos aos pés de Jesus. Não deixe isso acontecer com você. Traga-se para a presença de Deus. Renda-se aos pés de Jesus. Faça como esse leproso. Diga para Jesus, tu és o meu dono. Tu tens o domínio, tu és o escolhido de Deus e eu te aceito como meu Salvador. Clamando Jesus como Senhor, esse leproso se colocou debaixo do domínio de Cristo. Isso é, ele ficou à disposição de Jesus. Nesse encontro eu e você temos que ficar à disposição de Jesus. E dizer, Senhor, eu aceito que o Senhor me cure como o Senhor quiser. Às vezes Deus vai curar você na vida. Diga para o teu amigo aí do seu lado, talvez Deus te cure na vida. Olhe nos olhos da pessoa e diga, na vida foi ferido, na vida será curado. Como assim, Márcio? Vou te dar um exemplo. Muitas das feridas que nós trazemos vêm dos nossos relacionamentos afetivos. Teve gente que foi destruído num relacionamento de namoro. Sabe como é que Deus vai curar essa pessoa? Num outro relacionamento de namoro. Olha que interessante. Às vezes a pessoa ela foi ferida no relacionamento conjugal com o marido e com a esposa. Por isso que nós temos que pegar o nosso casamento e levá-lo diante de Deus. Porque no nosso casamento nós fomos feridos. Deus vai usar esse mesmo casamento como instrumento de cura na nossa vida. Muitos de nós aqui tivemos relacionamentos maravilhosos com o pai, com a mãe. Tem saudade do pai já falecido. Ama apaixonadamente a mãe. Mas tem muitos de nós aqui que sofremos com uma mãe doente, desequilibrada emocionalmente, às vezes até perturbada mentalmente. Muitos de nós aqui sofremos com um pai desequilibrado, que sofreu muito na infância, às vezes foi vítima de violência e transmitiu isso dentro da família de vocês. Vocês também foram alvos dessa violência. Deus põe no seu caminho uma pessoa para ser figura de pai ou de mãe, para ser um instrumento de cura para você. Então, quando eu me coloco à disposição de Jesus, eu estou dizendo, Senhor, tu podes curar-me como quiser. E às vezes Deus vai usar um médico para curar você. Eu estava na Canção Nova, chegou uma senhora para me contar uma graça que ela recebeu. Ela disse, Márcio, eu ia para a missa
E eu sentia uma vontade incontrolável de colocar minhas duas mãos assim, ó, nos olhos. Colocar as duas mãos. Depois que eu comungava, eu punha as duas mãos e ficava ali, com as mãos nos olhos, rezando. Eu não sei explicar porquê, mas era muito forte essa vontade que eu tinha. Depois de mais ou menos um mês rezando assim, eu comunguei, fui pôr a mão nos olhos e veio uma palavra no meu coração: você precisa procurar o médico. Na hora da oração, depois que ela comungou, no coração dela veio essa orientação. Ela foi ao médico, porque aquilo ficou muito forte dentro dela, ficou incomodando. Pediu para o médico fazer uns exames gerais nela, porque já era uma pessoa com alguma idade. Ela disse: eu quero fazer um check-up. O médico pediu vários exames. Passado ali umas semanas, o médico a recebeu num retorno e disse: dona fulana, eu tenho duas notícias para a senhora. Uma não é muito boa e a outra é. O que a senhora quer que eu diga primeiro? Ela disse: doutor, diga logo a notícia que não é boa. A senhora está com um tumor, um câncer atrás do seu olho. Tem um câncer aí, ó, atrás do seu globo ocular. Aí ela: e tem boa notícia nisso? Tem. A boa notícia é que esse câncer cresce silencioso, indetectável. Quando a pessoa sente algum desconforto, ele já tomou conta de tudo. E a senhora veio quando ele está desse tamaninho. Nós vamos conseguir tirar esse câncer da senhora sem nenhuma sequela, porque ele não teve tempo de crescer. Aí eu olhei para ela admirado. Falei assim: nossa. Falei: quando vai ser a cirurgia? Ela: já foi, meu filho, estou boa. Você vai me dizer que não foi Deus quem a curou? Pelas mãos do médico? Às vezes Deus vai dar a você um caminho de cura, que passa por enfrentar também algumas tribulações. Porque nas lutas que nós enfrentamos todos os dias, duas coisas podem acontecer conosco. Quem enfrenta lutas aqui, dá um tchauzinho aí para eu ver. Quem tem passado por dificuldades, enfrentamentos, é nós. Quem não deu tchauzinho, não fica com inveja, que a sua hora vai chegar, fica tranquilo, não vai demorar, tá certo? O que acontece nesses nossos enfrentamentos? Duas coisas, ou uma ou outra. Ou você se estiola, se escangalha, se descadera e fica destruído num canto, ou você enfrenta, ganha força, coragem, sabedoria, supera, e aquela dificuldade nunca mais engole você. É assim ou não é? Qual dos dois caminhos que vai ser o seu? O primeiro ou o segundo? Que seja o segundo, não é? E se Deus quiser fortalecer você, para que você não seja despedaçado pelos enfrentamentos da vida, você vai ficar revoltado, vai se angustiar, vai amaldiçoar a Deus? Então, quando você diz: tu és o Senhor, você está dizendo: eu não consigo entender tudo o que está acontecendo na minha vida, meu Deus, mas eu creio que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E se o Senhor está permitindo, é porque o Senhor vai tirar um grande bem disso. E se o Senhor está permitindo, é porque isso é para o meu fortalecimento e não para a minha ruína. Eu vou enfrentar com a tua graça, e com a tua graça eu vou vencer, e vai vencer. E vai vencer. Isso é você se colocar à disposição de Jesus. Então, quando esse homem disse Senhor, ele estava dizendo meu Senhor, e ele entregou ali a própria vontade. Ele estava disposto a fazer tudo o que Jesus mandar. Só que às vezes a gente quer ser curado, mas queremos ser curado do nosso jeito, fazendo com que Deus obedeça ao jeito que a gente determinou para ele que ele tem que fazer. Não é a gente que quer obedecer, a gente quer que Deus nos obedeça. A gente quer que Ele faça o que a gente determina, na hora que a gente determina, com quem a gente determina, e muitas vezes nem é para o nosso próprio bem, mas é para o nosso comodismo. Teve uma vez que eu fui pregar um encontro, foi um seminário sobre os dons carismáticos que eu preguei na igreja Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo.
Então, uma vez, uma noite, acho que era a segunda terça-feira do mês, eu ia lá para a igreja de Nossa Senhora do Líbano e pregava uma noite de louvor, de adoração, de oração, com o tema daquele dom: oração em línguas, dom de profecia, dom do discernimento dos espíritos, o dom das lágrimas, o dom de orar pela cura das enfermidades, o dom de orar por milagres, o dom de fé. E quando chegou o último dia do encontro, eu resolvi chegar mais cedo para eu poder acolher, abraçar, porque era o último dia de meses que a gente estava se encontrando. Tinha quase 8 meses que a gente estava se encontrando. Então valia a pena ir para poder estar com as pessoas um pouquinho mais. E quando eu cheguei, uma senhora bateu na porta do meu carro e disse assim: que bom que você chegou cedo e eu vim cedo para poder falar com você, porque o nosso último encontro você falou sobre o dom da cura e eu não gostei das coisas que você disse. Falei: como assim a senhora não gostou? Aí eu saí do carro, porque ela estava nervosa e ela tinha batido no carro mesmo. Falei: como assim a senhora não gostou? Ela: eu frequento a igreja, participo há muitos anos, e você disse no encontro passado que Deus pode curar, inclusive alguém que não merece. Falei: sim, senhora, porque Ele é Deus e Ele faz o que Ele quiser. E você disse que Ele pode curar, inclusive, uma pessoa que não tem muita fé nele. Eu falei: sim, porque a fé é um caminho que nos prepara, nos abre para Deus. Mas Deus é onipotente, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Ele falou: não concordo. Eu falei: mas me diga aqui, tem alguma coisa que está incomodando a senhora? O que foi? Ela falou: o desgraçado do meu marido. Eu convivo com esse filho há muitos anos, ele sempre me prejudicando, me combatendo de eu ir à igreja, me perseguindo, me chamando de ratazana de igreja, de mulher de padre. Eu dependo desse desgraçado para eu ir para os retiros, para os encontros, porque eu não sei dirigir. Aí ele me faz pirraça, sai de casa atrasado, às vezes me põe no carro e vai devagarinho pelo meio do caminho, só para me fazer raiva. Falei: o que aconteceu, senhora? Aí eu consegui convencer ele para a gente ir na Canção Nova em Cachoeira Paulista. E ele foi comigo, daquele jeito, devagarinho. Chegamos lá tão atrasado na missa do Padre Edmilson, tão atrasado que não tinha lugar. Estava tudo tomado. Ele falou: Márcio, eu fiquei com tanta raiva que, ai de mim se alguém me pusesse a mão para me tirar de onde eu fiquei. Como eu não tinha lugar para sentar, eu fiquei depois da cordinha, debaixo do padre, em pé ali, porque eu não saí de São Paulo para viajar quase 300 quilômetros para poder ficar lá atrás. E o bendito do Padre Edmilson resolveu fazer um momento, as pessoas colocando a mão uma na outra para poder rezar. Adivinha quem estava do meu lado e veio rezar por mim? O meu marido. E adivinha quem pôs a mão no desgraçado e rezou por ele? O Padre Edmilson. Aí nós voltamos para o carro, terminou a missa, eu estava com ódio, porque se ele não tivesse lá, o padre tinha rezado por mim, né? Um ódio, ele calado dentro do carro, calado o tempo inteiro. Eu comecei a futucar ele: ué, não vai falar nada não? Você gosta de xingar, você gosta de voltar brigando, está tão calado por quê? Aí o marido virou para ela e disse assim: olha, eu não ia dizer nada não, porque você não merece ouvir. Mas como eu estou precisando muito falar e estamos só nós dois aqui, eu preciso dizer para alguém. Quando o Padre Edmilson pôs a mão no meu braço, aquele meu ombro com bursite ardeu, e agora olha. Aí ela diz assim: e Jesus curou o desgraçado do meu marido, e eu não concordo com isso. Aí, gente, eu falei: eu tenho que dar uma lapada nessa mulher, mas é das boas e de cara, porque ela não vai ficar para ouvir o que eu tenho para dizer. Falei: eu tenho que descadeirar ela com o que eu vou falar, para ela cair em si. Eu falei: a senhora está morrendo de inveja. A senhora é uma invejosa. A senhora é uma invejosa, ciumenta e cruel. Porque a senhora deveria estar agradecendo a Deus pelo bem que Deus fez ao seu marido. Aí ela me mandou ir tomar
e saiu andando. Aí eu não estava satisfeito, virou uma briga. Eu não estava satisfeito. Eu falei: se não queria que seu marido fosse curado, então por que levou ele lá? Eu não levei ele lá para isso. Levou para ser o capacho dela, o motorista dela. Ô, gente, a pessoa quer determinar o que Deus pode e não pode fazer. Me desculpe, olha aqui para mim. Eu não sou o Senhor, você não é a Senhora, você, meu amigo, não é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor e nós fazemos o que Ele manda. E o dia que nós tivermos a inteligência e a sensibilidade desse leproso, nós poderemos dizer a Jesus o mesmo que esse leproso disse depois de reconhecê-lo como Senhor: se queres, podes curar-me. A tua vontade está acima da minha. Olha, se tu queres. Sabe quando que a gente diz isso? Quando a gente confia na pessoa. E não é só em questão de autoridade não, porque eu tenho filhos. Hoje os meus filhos não estão morando mais comigo. O mais velho é totalmente autônomo. Já saiu de casa, já é formado, tem um lugarzinho dele para ele morar. Então muitas vezes quando eu encontro com ele, eu não posso mais como pai chegar e dizer: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Tem certas coisas que tem que ser um convite. Então eu digo: meu filho, se você quiser. E esse "se quiser" brota da confiança que eu tenho na capacidade dele, na generosidade dele. Quando a gente não confia, a gente nunca diz para a pessoa: se você quiser. Porque se a gente não confia, ou a gente diz o que é para a pessoa fazer, ou a gente nem vai. Não é assim? Então esse homem vira e diz: se queres. Este "se queres" comprometeu Jesus. Porque se Jesus não o curasse, então era porque não queria. Olha a malandragem desse leproso. Comprometeu Jesus. Quando ele se ajoelhou e disse: tu és o meu Senhor, ele assumiu a responsabilidade, o leproso. Mas quando ele disse "se queres", ele passou a responsabilidade para Jesus. Ou seja, se não acontecer, eu que estou aqui para fazer o que o Senhor mandar, é porque o Senhor não quis. Apelou para a fraqueza de Deus. Você sabia que Deus tem fraqueza? Deus tem fraqueza. Quais são as qualidades de Deus que a gente aprendeu? Deus, ele é quando ele está em todo lugar, qual é o nome? Onipresente. O que significa onipresente? Que está em todo lugar, é isso? E qual é aquela determinação que diz que ele sabe todas as coisas? Onisciente, é isso? Então, se Deus é onisciente, ele sabe tudo? O que passa dentro de você, na sua cabeça, fora de você? E qual é o outro que está faltando? Onipotente. O que significa onipotente? Significa o quê? Todo poderoso. Quando você diz todo, quer dizer que nada fora dele, nada nele, não é poderoso. Tudo nele é poder. Então ele tudo pode. Agora, você sabia que esse Deus que tudo pode, tem uma coisa que ele não pode? Tem uma fraqueza nesse Deus que é todo poderoso. Você sabia? Sabe qual é a fraqueza de Deus? A fraqueza de Deus é você. O amor que ele tem por você. Esse Deus que tudo pode, não pode deixar de te amar. Não pode. E você que é mãe, em parte entende isso. Porque é muito difícil para uma mãe deixar de amar o seu filho. É muito difícil, mas não é impossível. Tem mãe que deixa de amar, tem mãe que nunca amou, mas é muito difícil. Mas tem. Agora, você que ama, que já passou por tantas dificuldades envolvendo seu filho,
que já passou vergonha por causa dele, que já passou humilhação por causa dele, que já escutou do seu filho, da sua filha, coisa que como mãe você nunca imaginou que você ia escutar. Você que chorou com medo do seu filho se perder, você que chorou magoado por uma desobediência que a sua filha lhe fez, uma afronta. Todas essas coisas que aconteceram, que machucaram você profundamente, não foram capazes de diminuir ou arrancar o amor que você tem por seu filho e por sua filha. Verdade ou não é verdade? E se você precisasse morrer para salvar esse menino ou essa menina, esse homem ou essa mulher, você morria? Esse seu amor pelos seus filhos não é um cisco perto do amor que Deus tem por você. Não é um cisco. E se você como mãe seria capaz de dar a sua vida por eles, nosso Senhor não só seria capaz, Ele deu a vida dele para que você não precisasse ir para o inferno, para que você não se perdesse definitivamente. Esse Deus que tudo pode, você acha que Ele vai te abandonar? Não vai. Se você se perder, é porque você o recusou e não porque Ele te recusou. Não haverá inferno para você se Jesus estiver na sua vida e no seu coração. E esse leproso de alguma maneira entendeu isso, e ele apelou para a fraqueza de Deus, que é o seu amor. Então certamente esse leproso já tinha ouvido Jesus dizer algumas coisas. Eu não sei como, mas ele deu um jeito de escutar aquelas pregações que Jesus dizia, que Jesus estava pregando, que o reino dos céus é para os pequeninos. Ele, numa pregação, Jesus diz que ele veio para os doentes, que ele não veio para os sadios. Lembra dessa passagem? Que ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. E a gente fica querendo se achar primeiro para depois a gente vir para Deus. Não, aqui no nosso encontro é o lugar do encontro dos perdidos. Feliz de você que estava perdido e resolveu se encontrar nesse encontro, nesse fim de semana, com aquele, o único, que pode ser para você a razão do seu reencontro com a vida e com você mesmo. Então Jesus veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. Ele veio para os pecadores, ele não veio para os santos. Quem se considera bom, santo, puro e perfeito, não pode ser alcançado pela graça de Deus. Então, se você se reconhece fraco, pecador e doente, esse encontro é para você. Esse encontro é para nós. E o leproso tinha entendido isso. Ele estava convencido de que Deus queria o bem dele. Então, ele manifestou a sua fé na vontade de Deus. Senhor, se queres, podes curar-me. E se abandonou nas mãos da divina providência. Se abandonou. Então primeiro ele mexeu com a autoridade de Jesus. Como? Eu creio que tu és o Senhor, aquele que tem o domínio, que tem o poder. Depois ele mexeu com o coração de Jesus. Eu creio no amor de Deus que quer o meu bem. Se queres, podes curar-me. E por fim ele mexeu com a sua divindade. Como? Quando que ele mexeu com a divindade de Jesus? Se queres, podes purificar-me, podes curar-me da minha enfermidade. Só Deus podia curar. É Deus quem purifica das doenças incuráveis e da enfermidade do pecado. Diga comigo, só Deus pode purificar uma pessoa das doenças incuráveis e da enfermidade do pecado. Diga para o seu irmão, só Deus pode. É Deus quem purifica das doenças incuráveis e da enfermidade do pecado. E Jesus se comoveu com a fé daquele homem, porque Ele sempre se comove com a nossa fé e com as nossas orações. Sempre. Cadê o casal que estava com a filhinha que foi curada naquele encontro que a gente teve aqui? Levanta a mão, por favor, se vocês ainda estão. Que me abraçaram ali na fila. Vem aqui, por favor. E traga minha princesa junto.
No retiro passado, nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos na fila. Um momentinho daqueles de encontro, de oração tão breve, gente. Que você estava lá naquela fila, muitos de vocês viram. O que é aquela fila, gente? Que momento é aquele? Não é tão curtinho. Às vezes, pode subir por aqui, vem cá. Às vezes a gente mal tem tempo de dizer uma Ave Maria pela pessoa. Mas conta aqui, minha querida, meu irmão, conta o que foi que aconteceu naquele encontro de maneira resumida e objetiva. Conta o que minha princesa... Vem cá, você é abraçada contigo. A coisa de 1 ano e meio atrás, ela teve uma convulsão e a gente ficou desesperado, né? Como pai, como mãe. Então a gente veio, pediu a Deus que Deus nos ajudasse, colocasse os médicos, e a gente começou a fazer a busca, né? Fazer os exames, fazer tudo. Então ela segue o tratamento, graças a Deus nunca mais ela teve nada. E todos os exames que a gente fez até hoje, então, tipo, nada foi diagnosticado, né? Graças a Deus ela, tipo, fez a ressonância normal. Então a gente está no processo, mas graças a Deus. Sempre cuidando. Sempre né? cuidando. Que é importante. E mas desde aquele dia, nunca a mais uma crise epilética. Nunca mais. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Veja, o que é a angústia do coração de um pai e de uma mãe quando vê uma menina linda como essa sofrendo com crises epiléticas, não é verdade? O que você faria se fosse seu filho, sua filha, se não levar diante de Deus e buscar tratamento médico? Eles me dizem que fazem um acompanhamento porque são pessoas responsáveis, tem que cuidar da filha, mas nunca mais, nem sinal da enfermidade ou de qualquer coisa que possa causar essa epilepsia, porque Deus é quem purifica das doenças incuráveis e nos purifica também da enfermidade do pecado. Diga: Senhor, tu podes curar-me. Se queres, pode curar-me. Meus irmãos, Jesus se comoveu com a fé daquele homem, porque Ele sempre se comove com a nossa fé e com as nossas orações. Ele estendeu a mão, tocou naquele homem, naquele leproso, e diz: eu quero, fica purificado, seja curado. E em seguida, Jesus deixou ele solto. Muito importante você que está vindo no encontro, que não frequenta a igreja, ouvir isso. Leia na sua Bíblia. Depois de curar, o homem disse: vai ao sacerdote se apresentar. Quem é de Deus não fica solto, não. A gente é livre, mas não é largado. Toca no ombro do seu amigo aí e diga: ó, você é livre, você não é um largado, não. Não é filho de chocadeira, não. Você tem pai, você tem mãe, você tem Deus, você tem igreja. Ó, o suprassumo do orgulho que leva a pessoa a uma queda absurda é quando a pessoa diz assim: eu não preciso de igreja, eu só preciso, eu e Deus está bom demais. Não está não. Não está não, porque você não dá conta de você mesmo. Diga para o seu irmão: não dá certo não. E toca nela e diz assim: porque a senhora não é digna de confiança. O senhor não é digno de confiança. O senhor tem que ter gente que caminha com o senhor, porque o senhor se perde. Pode falar: a senhora, o senhor é igual aquela ovelhinha tapada, que se largar cai no buraco. Essa conversa de preguiçoso, gente. Não, eu oro em casa, só eu e Deus. Não, isso não é fé cristã, não. Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, vira para o leproso e diz: vai apresentar-te ao sacerdote no templo e oferece o sacrifício previsto como testemunho da tua cura.
Esse é o tipo de fé que nos permite ver o invisível e esperar contra toda esperança, já que tudo é possível a quem crê. Tudo é possível a quem tem fé. Aguenta mais uns 15 minutinhos aí? Sem desmaiar de fome? Então tá certo. Porque eu acho que é importante a gente tratar de alguns assuntos que doem dentro de nós, não é? Você não concorda? Então veja, muitas dessas feridas que nós trazemos dentro do nosso coração, elas brotam dos nossos relacionamentos machucados. Sabe, ser traído por alguém a quem nós estamos ligados afetivamente, ser traído por alguém de quem a gente depende, afeta a nossa capacidade de confiar. Afeta. Você ser traído por uma pessoa que você confiou que ia cuidar de você, lá no altar. Eu te prometo ser fiel, te respeitar, te honrar todos os dias da minha vida. E olha, a promessa é completa. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, até que quando morrer tá bom, acabou. É só aguentar até lá. Tá certo? Então me diga, tristeza é motivo para você trair a pessoa? Pobreza é motivo para você abandonar e trair a pessoa? A enfermidade é motivo para você largar a pessoa? E o povo larga? Larga. Isso é traição. Traição não é só você se deitar na cama com alguém, mas também você abandonar quem confiou em você. Eu e a Rose, nós estamos um ao lado do outro para cuidar um do outro até o fim. Ela cuida de mim muito melhor do que eu cuido dela. Eu não dou conta de acompanhar o ritmo dela, ela é demais. É excelente. Todos os dias eu aprendo com ela como ser uma pessoa amorosa de fato. Mas se ela precisar de mim, e precisa, mas se vier a precisar mais radicalmente, a minha missão será ela. Ah, mas se acontecer alguma coisa com a Rose, deixo tudo para eu ir cuidar dela. Eu jurei, eu prometi que eu estaria com ela até o fim e que eu não a abandonaria. Agora imagina você, quando a pessoa sofre um acidente, não pode mais ter filhos, a mulher olha para o homem em cima da cama e diz: esse não era o meu sonho, sinto muito, mas eu vou devolver para você, para sua mãe. Quando a esposa entra numa doença, numa depressão, desenvolve um quadro psicológico difícil, e o marido olha e diz: não vai dar para mim. Um exemplo concreto. Fui pregar num desses rincões aí da vida, e a moça que foi servir ali um cafezinho para mim na hora do intervalo das pregações, ela não olhava nos meus olhos. Ela escapava todas as vezes. Eu falei: parece que essa mulher não gosta de mim. Eu falei: mas se ela não gostasse, ela não tinha se oferecido para ficar aqui botando cafezinho, suco. Eu falei: não é isso. Eu falei: se ela gosta de mim, então ela está fugindo de mim, que ela não quer que veja alguma coisa. A hora que ela foi pôr o suco, eu segurei o braço dela. Ela me olhou assustada e eu disse para ela assim: o que é que você está escondendo de mim? Aí ela chorou. E aí ela me contou. A mãe dela se casou com um homem que era padrasto dela e que a amava, e que foi um verdadeiro pai, e que a assistiu e cuidou dela em muitos momentos. Esse homem era adorado por ela, e foi um avô espetacular para a filha dela. Pensa num avô carinhoso, um avô amoroso, que amava a neta. Era esse padrasto dela, né? Era padrasto dela e, portanto, um avô postiço ali da filha dela. A menina fez 16 anos e arrumou um namoradinho.
e levou o namoradinho para poder apresentar para a família, apresentar para o vô. O vô recebeu-os, muito gentil, foi lá dentro, pegou uma arma, matou o menino, matou a menina e se matou. Porque ele era apaixonado pela menina. Ninguém percebia. Ele não abusou dela. Mas aquilo destruiu as fantasias dele e ele a matou. Aí ela disse para mim assim: Márcio, o que mais me feriu, mais do que a morte da minha filha e a maldade, a loucura desse homem, foi que 1 mês depois o meu marido foi embora de casa. Aí eu disse para ela: querida, eu sei que você está se sentindo traída, abandonada e muito machucada. Mas deixa eu te contar uma coisa sobre os homens. Seu marido foi embora por incompetência, incapacidade de sofrer. Porque o homem não sabe lidar com sofrimento prolongado. As mulheres casadas, levantem a mão aqui, por favor. Como é que é o seu marido quando ele está resfriado? Com dor de cabeça. Ah? Gente, homem tem força, que é diferente de aguentar a dor. Homem não tolera mulher falando no ouvido dele muito tempo, porque isso gera para nós sofrimento. E às vezes a gente tem que avisar. Às vezes a Rose amanhece meio diferente, assim, eu viro para ela e eu digo: você está me torturando. Ela só estou falando, está me torturando. É uma tortura, a gente não aguenta. Por que que o homem foi embora? Porque quando ele olhava para a mulher dele, ele via a filha que tinha sido assassinada pelo padrasto dela. Ela não tinha culpa. Mas eu consigo entender que também para ele não foi difícil. No entanto, em vez de ficar procurando culpado, entenda uma coisa: é ferida para tudo enquanto é lado. É ou não é? Você ser traído por uma pessoa de quem você depende. Você ser abusada sexualmente por um pai, por um avô, por um tio que devia cuidar de você. Você ser vendido, vendida por alguém que para conseguir dinheiro, põe você para trabalhar igual um escravo, ou até no aspecto sexual. Pessoa que não tem enfrentamento com ninguém fora de casa. Você está certo, criança, pequenininho, mas alguém vem falar mal de você, seu pai, sua mãe, mesmo sabendo que você tem razão, dá razão para o indivíduo e bate em você. Porque não tem coragem de enfrentar outra pessoa, tem vergonha. Isso é terrível. Isso mina a capacidade que a pessoa tem de confiar nas outras. Mina ou não mina? E isso ainda é mais verdadeiro quando a traição vem dos próprios pais, que deveriam proporcionar segurança. Só que em vez de proporcionar segurança, proporciona violência doméstica. Eu não estou falando aqui de uma chineladinha, de colocar de castigo. Não, estou falando de espancamento, porque tem pai e mãe que espanca. Bate igual bate em cachorro, igual, nem em cachorro. Hoje, se você bater num cachorro igual você bateu nos seus filhos, você vai presa. Você pegar um cachorro na rua, porque eu sei que muita gente aqui me educou batendo. Se você fizer com um cachorro 1/5 do que você fez numa única surra num filho seu, você vai para a cadeia. E tinha pai e mãe que abandonava em casa, que surrava, que batia. E às vezes a violência não era física, mas a violência era psicológica. Ameaçava, desprezava, negava amor, parava de falar. Você tem ideia do que é para um filho, para uma filha pequenininha, 4, 5, 6, 7 anos, você está dentro de casa e não falar com ele? Isso é violência. Negligência, abandono, adultério, abuso sexual, abuso psicológico. Se você foi prejudicado e ferido, ou ferido gravemente, não é?
por pessoas que deveriam fazer você se sentir seguro, segura, é possível que você tenha se tornado desconfiado, que você tenha se tornado averso a demonstrar qualquer fraqueza, qualquer vulnerabilidade. Por quê? Porque a gente fica com medo de ser destruído. Então, quebrar a confiança de uma criança é prejudicar essa criança pela vida inteira. Você está entendendo porque algumas coisas não vão bem dentro de você? Porque você está carregando um coração quebrado de uma vida inteira. E olha aqui para mim, principalmente as mulheres. Eu quero todas olhando para não identificar quem sofreu. Muitas que foram abusadas quando pequenininhas, ou mocinhas, carregam dentro do seu coração um sentimento de culpa, de nojo, como se você fosse a responsável. Você era uma criança. Você não teve culpa. Você não tem nem que se perdoar, porque você não fez nada. Márcio, mas eu não lutei. Como? Você tinha 5, 6, 7 anos, 10, 12 aninhos. Como que uma criança nessa idade, criança, isso é a idade de criança, vai se posicionar contra um adulto ou um jovem, não é? Um jovem adulto, mais forte, intimidador, imponente ou sedutor? Ah, Márcio, mas eu me culpo porque eu tive prazer naquele momento. O seu corpo funciona. Põe a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado. Com cuidado, com carinho. Dá um tapinha nas costas dela e diz assim: eu estou feliz que você está aqui. Faz um carinho no ombro. É gostoso ou não é? Porque a gente é gente. Então, se mexem com o corpo da gente, pode ser que isso cause sim algum prazer no corpo, mas não significa que isso tenha sido destrutivo na alma. E aí a criança cresce e segue pelo resto da vida sentindo que evitar o sofrimento é mais importante do que seguir em frente. Por isso que tem gente que não avança na vida, porque a pessoa quer se proteger a qualquer custo. Então ela não toma decisões, ela não faz prova, porque ser reprovada é pior do que nem tentar. Aí eu não vou sair de casa, eu não vou conhecer essa pessoa, eu não sei, eu não vou. A pessoa está olhando para você, está te dando todos os sinais que quer namorar você, mas você não vai, porque o medo de ser rejeitado é maior do que o desejo de começar o relacionamento. Se o outro não vier e não fizer o serviço todo, você não vai. Só que a outra pessoa também precisa de um sinal, também precisa do seu apoio, também precisa da sua contribuição. E muita gente seguiu pelo resto da vida assim, buscando evitar o sofrimento. E por causa disso não foi em frente. Porque você ficar o tempo inteiro se vigiando para não sofrer é cansativo demais, é desgastante demais. Você está vendo como a gente precisa de cura? O que é você tentar passar a sua vida buscando não sofrer? É igualzinho você tentar subir uma ladeira de bicicleta com os freios puxados. Imagina que você está na ladeira, não tem ninguém te segurando, mas você está com o freio apertado. Você pode até não voltar para trás, mas avançar é muito, mas muito difícil. Então corre risco, você corre risco, ou quem vive assim corre risco de se tornar resistente, de se tornar refratário, até mesmo avesso às pessoas e aos relacionamentos. E começa a ter prazer, inclusive, em fazer o contrário, em retribuir a dor. Então tem gente que sofreu no passado e hoje só encontra a alegria fazendo os outros sofrerem o que um dia ela sofreu. E isso precisa de cura. Então diga: eu preciso de cura. Diga para o seu irmão: eu e você precisa de cura. Porque se você não for curado, você pode se tornar capaz de sacrificar as coisas mais belas da sua vida, as coisas mais promissoras da sua vida, pelo simples fato de você se assegurar
contra alguma agressão, contra algum sofrimento, contra algum deboche, contra alguma piada, contra alguma humilhação. Aí se eu não passar, vai ser muito difícil lá em casa, que as pessoas vão rir de mim. Mas existe o que fazer. Mas parece que você contou o retrato da minha vida. Isso eu vivi. O que eu posso fazer? Você quer saber o que você pode fazer? E é muito eficaz. Tem 3 coisas que você pode fazer que vai ser extremamente eficaz nesse processo de cura. Simplesmente vai libertar você. Você quer saber? E isso será dito nos próximos episódios, logo após o nosso almoço. Fique atento ao próximo capítulo, que virá após o nosso intervalo. Fica de pé para nós rezarmos um pouquinho. Coloque as mãos sobre o seu peito. Feche seus olhos. Todos carregamos, meus irmãos, um fardo de fraquezas, de doenças, por causa das feridas do nosso passado. Então nós vamos agora fazer como esse leproso. Nós vamos clamar ao Senhor para que cure as nossas lepras, mas sobretudo para que cure a lepra da nossa alma, a lepra do nosso coração, aquelas feridas abertas há tantos anos e não curadas. Vamos clamar para que o Senhor cure o coração daqueles que reconhecem necessitar de Deus, que reconhecem que Jesus é o Senhor e são capazes de dizer: se tu queres, se for a tua vontade, tu podes me curar. E pede ao Pai agora essa graça, a graça de cura. Diga a Ele: Pai de amor, Pai de bondade, Pai amado, eu te bendigo e eu te louvo. Eu te dou graças, ó Pai, porque por amor nos deste Jesus. Obrigado, Pai, porque à luz de teu Santo Espírito nós podemos compreender que Jesus é a luz, que Jesus é a verdade, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o bom pastor que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E hoje, Pai, eu quero apresentar-me a Ti, na Tua presença, em nome de Jesus. Tu me conheces, Senhor. Tu sabes o meu nome. E eu me coloco em Tuas mãos, Senhor, para que ponhas os Teus olhos de Pai amoroso sobre a minha vida. O Senhor conhece o meu coração, conhece as feridas da minha história. O Senhor conhece tudo o que eu quis fazer e não fiz. O Senhor conhece também o que eu quis fazer e aquilo que os outros me fizeram, me ferindo. O Senhor conhece as minhas limitações, os meus erros, os meus pecados. O Senhor conhece os traumas e os complexos da minha vida. E hoje, Pai, nós te pedimos que pelo amor que o Senhor tem a teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre cada um de nós que estamos aqui. Coloca a mão sobre o irmão que está à sua direita e diz: nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre este irmão, para que o calor do teu amor curador penetre no mais íntimo do seu coração. Tu que curas os corações despedaçados, Tu que cuidas das feridas, cura, Pai amado, cura este irmão. Entra nesse coração agora, Senhor Jesus, como entraste naquela casa onde estavam os teus discípulos. Eles estavam cheios de medo, e Tu, Senhor, apareceste no meio deles e lhes disseste: paz a vós. Devolve a paz a esse meu irmão tão cansado, tão desgastado pelo sofrimento, pela dor.
pelas preocupações, pelas perturbações na sua mente. Derrama a tua paz sobre ele, sobre ela. Entra, Senhor, neste coração e dá-lhe a tua paz. Enche-o de amor, Senhor. Nós sabemos que o perfeito amor lança fora todo medo. Tira o medo que está no coração desse meu irmão, esse pavor, esse desespero. Nós sabemos, Senhor, que o perfeito amor lança fora todo temor. Passa pela vida desse meu irmão agora. Cura, Senhor, o seu coração. Nós sabemos que Tu fazes isso sempre que nós o pedimos. E nós estamos aqui pedindo com Maria, nossa mãe, que estava nas bodas de Caná, e quando não havia mais vinho, Tu respondeste ao desejo de Maria, transformando a água em vinho. Nós Te pedimos agora, pela intercessão de Nossa Senhora, Jesus, muda o coração desse meu amigo, desse meu irmão, dessa minha irmã, pelo qual eu estou rezando agora. Muda o seu coração, Senhor, e dá-lhe um coração generoso, um coração afável, um coração bondoso. Dá-lhe, Senhor, um coração novo. Faze brotar, Senhor, neste irmão os frutos da Tua presença, o fruto do Teu Espírito, que é o amor, o fruto do Teu Espírito, que é a paz, que é a alegria. Faz vir sobre ele o Espírito das bem-aventuranças, para que ele volte a saborear a vida, a ter gosto de viver, a buscar a Deus a cada dia, vivendo sem complexos, vivendo sem traumas, junto da sua esposa, junto do seu marido, junto da sua família, junto dos seus irmãos. E levanta bem alto seus braços e diz: eu Te dou graças, Pai, pelo que o Senhor está fazendo hoje na minha vida, na vida deste irmão pelo qual eu rezei, e de cada um de nós que estamos aqui. Nós Te damos graças de todo o coração, porque Tu nos curas, porque nos libertas, porque rompes as cadeias e nos dás a liberdade. Graças, Senhor, graças, porque nós somos templos do Teu Espírito. Abrace a você mesmo e diga: eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Nós somos templos do Teu Espírito, Senhor. E esse templo não pode ser destruído, porque é a casa de Deus. Nós Te damos graças, Senhor, pela fé. Graças pelo amor que puseste em nossos corações. Graças nós Te damos. Levanta bem alto mais uma vez as suas mãos e diga: como o Senhor é grande. Bendito e louvado seja Teu santo nome. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus. Diga: glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, Deus piedoso, Deus amoroso. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Vamos aplaudir a Deus. Vamos aplaudir ao Pai do céu. Vamos aplaudir Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos aplaudir o Espírito Santo no meio de nós. Vamos aplaudir Nossa Senhora. Aplauda nossa mãezinha querida. Bendita sejas, Maria, nós Te amamos. Aplauda o seu irmão ao seu lado. Olha para ele e diga: essa palma é para você, porque você é de Deus, porque você confia no Senhor, porque vai dar certo na sua vida, porque você vai vencer. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Cantemos, irmãos, cantemos. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim.